minutinhos, como o Senhor falou conosco, falou com a igreja, um culto abençoado. A igreja foi despertada quanto à volta do Senhor, a igreja está pornatizada, né? E glória seja dada ao Senhor por isso. Salmo 137, irmãos. Aleluia. Salmo 137. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ler 6 versos desse salmo que diz assim: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e aqueles que destruíram que os alegrassem, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Mas como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se a língua no céu da boca. Se não, aleluia, preferi Jerusalém, a minha maior alegria. Louvado seja Deus. Irmãos, podem assentar-se, glorificando a Deus. É uma passagem bíblica onde o salmista relata o tempo em que o povo estava na Babilônia cativo. Essa história é cercada por um contexto que nos leva a entender e compreender a real situação do povo, o porquê a tristeza, o porquê a ausência desse cântico, o porquê a indisposição do povo de louvar ao Senhor. Quando Salomão, rei de Israel, morre, cerca de 932 anos antes de Cristo, seu filho Roboão começa a reinar na casa de Israel. E Roboão foi responsável pela divisão da casa de Israel. Houve uma divisão entre as tribos: Reino do Norte, Jerusalém, Judá, louvado seja Deus, e Reino do Sul. Melhor dizendo, para os irmãos entenderem, o Reino do Norte era Israel, e a capital era Samaria, e o Reino do Sul era Judá, e a capital do reino era Jerusalém. Quando houve essa divisão, irmãos, o povo continuou desobedecendo ao Senhor, continuou com a prática idólatra diante do Senhor, e o Senhor vai permitir que o povo fosse levado pelos inimigos. No ano 722 a.C., Senaqueribe invade o Reino do Norte. Israel leva o povo para a Síria, louvado seja Deus. E 135 anos depois, os caldeus invadem também o Reino do Sul, Judá, e deportam-os para a Babilônia. Quando o salmista escreve, irmãos, esse salmo, louvado seja Deus, o povo já estava há cerca de 50 anos dentro da Babilônia, cativos, presos, exilados, louvado seja Deus. E eles estavam vivendo um tempo de saudosidade perante o Senhor. Eles se lembravam do tempo em que eles estavam em Jerusalém e cantavam hinos de adoração ao nome do Senhor. Eles se lembravam do tempo em que eles subiam até a casa do Senhor para adorar a Deus. E quando eles pegavam as suas harpas e começavam a entoar hinos de adoração ao Senhor, o Senhor baixava com a sua glória, o Senhor manifestava a sua presença, o povo sentia a alegria de estar na presença de Deus. E agora, uma vez cativo, foi-se a alegria, foi-se a empolgação de se louvar a Deus, porque o lugar da adoração era em Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso do povo judeu. Aleluia! Eles compreendiam que era só ali que era o lugar em que se devia adorar a Deus. E passaram 50 anos ali na Babilônia, irmãos.
A geração que nasceu ali não conheceu ao Senhor. A geração que nasceu ali na Babilônia não conhecia os feitos e a glória do Senhor que foi manifestada lá em Jerusalém. Então os filhos perguntaram aos pais: o porquê que vocês choram? O porquê que vocês se lembram tanto de Sião? Aleluia! E os idosos mais velhos começavam a contar as maravilhas que o Senhor fazia em Jerusalém. E os inimigos, irmãos cadeus, aleluia, eles ouviram falar dos louvores que era cantado em Sião. O povo judeu não era conhecido pelos louvores, pelos cânticos de adoração a Deus, porque a essência dos judeus, igualmente a igreja do Senhor Jesus, é a adoração verdadeira a Deus. A essência do povo de Deus é a adoração ao seu Senhor. Então o povo vizinho, irmãos, conheciam os louvores, conheciam os cânticos que os judeus celebravam a Deus. Mesmo a Babilônia estando a mais de 1000 quilômetros longe de Jerusalém, eles já haviam um dia ouvido falar dos louvores que eram entoados dentro de Jerusalém. E quando o povo cantava a Deus, todos que estavam na casa sentiam alegria, sentiam a paz na alma, refrigério. Todos eram induzidos a louvar ao Senhor, sentindo a graça e a alegria de poder cultuar a Deus. Então vamos pedir a eles: nos alegre com o louvor de Sião. Qualquer um dos cânticos que vocês entoavam, cantem para nós. Aleluia. E o Salmo 137 não diz que o povo de Deus, eles iam para a beira do rio da Babilônia, eles penduravam as harpas nos salgueiros e começavam a chorar. Eles tentavam entoar hinos de adoração ao Senhor, mas no entanto eles não conseguiam adorar a Deus, porque eles começavam a chorar se lembrando de Sião. Aleluia, trazia a memória deles o tempo em que o Senhor operava em Jerusalém no meio do povo. E o louvor, irmãos, não é apenas letras cantadas, palavras cantadas. O louvor, quando é atribuído a Deus, ele é diferente. Aleluia. A canção, quando é direcionada ao Deus dessa igreja, é diferente, irmãos. Quando alguém vai cantar para um público, quando alguém vai cantar participando de um concurso de louvor, é necessário ele ter uma boa voz, porque há alguns requisitos a ser avaliados. Presença de palco, uma colega que canta sabe. Postura, né? É avaliado, irmãos. Mas no entanto, quando a igreja se reúne na casa do Senhor para louvar a Deus, quando todos nós começamos a cantar para o Deus que nós servimos, somente uma coisa importa: o nosso coração, aleluia. Somente uma coisa importa: que os que são verdadeiros adoradores, como disse Jesus, adorem ao Pai em espírito e em verdade. Quando começamos a cantar e a tributar a Deus, ao nosso Senhor, Ele se põe de pé, aleluia, e recebe a nossa adoração. Quando a igreja traz um genuíno louvor para apresentar a Deus, o Senhor recebe, aleluia, e começa a operar no meio da sua igreja. É por isso, irmãos, que o salmista ele disse que Deus, o Senhor, ele habita no meio dos louvores. E quando o povo, irmãos, um dia teve a liberdade, teve a oportunidade de regressar para a sua pátria, nós vamos ver um dos mais belos salmos cantados de gratidão ao Senhor. Aleluia. O Salmo 126. O salmista começa a dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como este sonho. Eles não estavam acreditando, irmão, naquela realidade, que haviam passado 70 anos na Babilônia, 70 anos sem alegria, 70 anos sem sentir a presença de Deus, 70 anos sem ver a glória do Senhor manifestada. Mas agora eles voltaram para Sião.
E eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! E é por isso que os heróis da fé nessa noite, em uma só voz, estamos dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor no meio da nossa família, através dessa obra. Grandes coisas fez o Senhor por nós, através desse trabalho, e por isso nós estamos alegres, cantando ao Senhor, celebrando a Ele, porque Ele possibilitou a nós estarmos atributando a Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia, porque Ele é merecedor. Então que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue agraciando o grupo Heróis da Fé, para que possamos sempre estar nessa caminhada. Como todos disseram, lutas sempre vai estar no nosso meio, mas maior é aquele que dá vitória para nós. Maior é aquele que é o regente maior desse departamento. É Ele que possibilita nós cantar o hino da vitória. Então que Deus e Cristo continue nos abençoando.